ocean of love. Deus é o oceano de amor. And we receive rays of love from God. E nós recebemos raios de amor de Deus. And these rays E esses raios deep within the soul vão para bem dentro da alma. creates a lot of power within the soul. Isto cria muito poder dentro da alma. And I experience the purity. E eu experimento a pureza. These rays of Baba's love. Esses raios de amor de Baba me elevam. So I keep receiving. Portanto, continuo recebendo And also keep giving to everyone. e também doando a todos. Let us all, by taking drishti from Baba, Vamos todos juntos, ao recebermos drishti de Baba, beautiful rays receber of Baba's love. Esses raios lindos do amor de Baba. नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जब तक नहीं बने हैं तब तक न बाबा तेरे को हम छोड़ेंगे, न तुम न छोड़ना, न वो हमसे जुदा होंगे, हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनना है जरूर. Você tem interesse profundo e também faz o serviço da Yagya com sucesso. Bhaktivedanta está satisfeito com este serviço. Às vezes, nós superamos a raiva, a luxúria, a ganância, a masdade, repetidamente vê isto e pergunta: se algum de nós ainda se lembra disso, dessa terra de tristeza, repetidamente, quem nos dá a maior tristeza? Nós temos de deixar tudo isso da raiva, da luxúria, ganância, ego, mas não deixamos nossos apegos, seja lóquique ou da família divina. Apego se desenvolve em um lugar ou outro. Por esta razão, eu disse que apego é o maior obstáculo. A luxúria é como uma cobra que nos morde. A raiva nos torna vermelhos como cobre. Para a ganância, Baba disse, a ganância torna a pessoa como um rato. E todos vocês conhecem bem isso. Como uma pessoa gananciosa fica cheia de desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aqueles que têm esse hábito de desejos, se existe alguma coisa que aquela pessoa quer, ela não tem,
Então, essa pessoa é como um mendigo. A pessoa gananciosa não terá um coração grande. Ela pensará que ninguém deve tocar suas coisas. अगर जरा भी जिसमें लोभ का Pois é, muito rápido. इसको जिसने नहीं छोड़ा वो कभी भी आप पक्का समझो Aqueles que não conseguem abandonar isso deveriam entender que eles não entrarão na família real. जिसको रॉयल Aqueles que farão parte da família real लक्ष्मी नारायण के ou estarão no reino de Lakshmi Narayana. अपने आप से पूछो मैं फिर Você tem que se perguntar ao seu coração se você é uma alma contente. Eu tenho tudo. सदा ही अपने आप को Sempre pense o quanto Baba já nos deu, o quanto Baba nos deu. Baba nos deu tesouros de conhecimento e junto com isso, nada falta fisicamente também. Tudo que a alma precisa está em Deus. Bem-vindos ao Avyakt Parivar. Hoje é o dia 5, diamantidade, troca de amor e alma caridosa. Om Shanti. We all are Todos nós estamos experimentando a presença de idade na forma de amor ilimitado. Estamos sentindo que nossos corações estão se abrindo e estamos sendo tão profundamente tocados pela energia de amor de idade. Então, a experiência de alegria suprasensorial. Realmente, tudo que nós experimentamos é verdadeiro, genuíno. You truly experience God's love. Quando nós realmente experimentamos o amor de Deus. E então, essa experiência do amor de Deus emerge em nossos pensamentos, palavras, ações e nos nossos relacionamentos. Então, Dade era um exemplo prático. O amor de Deus era visível como ela estando sempre alegre, contente. Geralmente na vida as pessoas buscam Deus, buscam amor, tentam encontrar amor. E para isso eles ficam presos em um lugar ou outro. Pode ser nos seres humanos, pode ser nas coisas materiais. Alguns não têm apegos com pessoas, mas têm apego às coisas materiais, às facilidades. Mas a renúncia de idade e todo contentamento com o que quer que ela tivesse, mesmo pouco, mas ela tinha muitos tesouros internos de alegria, ela era plena. Então, o amor de Deus, cada um de nós deveria pensar, trazer esse preenchimento interno profundo. E aí a pessoa fica livre de todos os desejos. E as palavras são muito boas, bondosas.
Porque quando há amor de Deus, a gentileza, bondade nas nossas palavras, kindness, bondade ou gentileza é muito what words I should say. importante, especialmente quando você fala que tipo de palavra eu deveria falar. Any harsh Jamais nenhuma palavra dura vai sair da boca. love, O amor de Deus, como todos nós experimentamos, through Baba's Murli also, pelas mulheres de Baba também, very gentle. muito, palavras muito doces, muito gentis. And our actions are E always nossas ações são sempre de doação. not that I expect Não or I que eu do. espere porque eu fiz algo, não. Eu simplesmente quero continuamente fazer, servir, fazer Karma Yoga. Looking for Não acknowledgement, olhar por reconhecimento, but I feel mas that eu the sinto body que is a gift from God. eu sinto o corpo como um presente de Deus. Então, eu o uso com muito amor. Something, E quando você faz alguma coisa com o amor de Deus, body receives seu lot of corpo recebe muito poder and also blessings. e também bênçãos, Because we need blessings porque precisamos de bênçãos para que through the body. continuemos a servir com o corpo. So God's love O amor de Deus, portanto, se manifestava-se na vida do Diamantidade em seus pensamentos, palavras e ações. that change into Isso thinking on level of charity. mudava There is difference a caridade em nível de pensamento. charity. Há uma diferença entre doação, contribuição e caridade. Nós doamos por misericórdia, We contribute in a task. nós contribuímos numa tarefa, eu preciso cooperar, contribuir. But charity A caridade é a mais elevada dessas duas coisas. there is donation, Existe contribution, doação, contribuição e caridade. people donate in As life pessoas doam na vida for poor, para aqueles que são pobres, carentes, for their own e às vezes also. por causa de seu próprio nome e fama, They big donor. de modo que eu seja conhecido, reconhecido como um grande doador. Contribuição, Towards the task. eu estou colocando minha parte para a tarefa. But charity is the Mas highest caridade kindness. é o ato maior, mais elevado de bondade. If someone Se alguém está com sede, and if I am able to share e water, se eu sou capaz de compartilhar água com aquela alma, it's not your não é que você, you have a big party, you can distribute juices and drinks and não é que quando você faz uma grande festa e pode distribuir um monte de doces e sucos, mas se alguém está necessitado you are able to fulfill e você consegue preencher aquela necessidade naquele momento, da Djang, então, her charity which she really felt was a caridade que that ela sentia era to churn and reflect o modo como ela refletia e revolvia. E quando ela falava, valuable jewels. ela via que existiam joias muito valiosas de conhecimento. Então, ela perguntava a alguém, pedia a alguém para escrever todos os pontos. Every year, every few months, Todos os anos, ou alguns meses, ela publicava alguns livros pequenos. Qualquer um que ia dizer oi, and that book to everyone. ela dava tole, bênção e aquele livro para todos. E eu percebi que de tempos em tempos These books printed. ela recebia esses livros impressos. So the way also Então, we use
o modo como o uso do dinheiro, do modo como ela pensava, essas pessoas podem ajudar, podem ler esse livro com regularidade, isso pode ajudá-los na vida. Então é interessante ver como Manan Chintan trouxe essas joias de conhecimento. E ela queria que as pessoas se beneficiassem, então ela mandava imprimir esses livros. Mas ela também se importava com as necessidades básicas das pessoas também. Todos os anos, ela mandava fazer algumas mil casacos assim para as pessoas usarem no frio. Não só isso, mas qualquer um que fosse a ela, definitivamente ela daria um presente, mas ela mostrava o que você precisa. É um coração tão generoso. E também quando você tem um coração e mente caridosos, esse ato toca os corações de muitos. E então nós também sentimos que queremos ajudar, nós também queremos imprimir livros. E outras almas também eram puxadas para compartilhar nessa caridade. É uma qualidade muito bonita e real de caridade. De fato, é uma qualidade de um rei. Vocês sabem como um rei e rainha, tudo que os súditos precisam, de qualquer coisa, eles abrem os seus tesouros e distribuem. E não é que Dade esperava que alguém ajudasse, mas existia a inspiração, os outros se sentiam inspirados. Eu me lembro que certa vez eu tive o pensamento, houve um diálogo, mais ou menos 50 pessoas em Peace Village, e eu pensei que eles deveriam receber um livro de silêncio de Anthony. Ele, da Grécia, ele escrevia livros muito bonitos. Então, naturalmente, perguntaram quem vai pagar os 50 livros. Eu falei, eu vou pagar da Bandara de Baba, porque eu não tenho dinheiro. Então, um dos participantes saiu e disse, eu quero pagar pelos livros. E também aqueles que estão servindo, deem também extra. Porque quando vem um pensamento em você, não é que estou doando, mas que vem de um sentimento profundo de que eles precisam disso. Eles precisam disso, que eles precisam ler esse livro. Então, instantaneamente, aquele pensamento vai tocar alguém. Eu tenho tantas experiências que eu poderia relatar de Dade como alma caridosa. Uma caridade que vem do amor bhavana. E nisso, realmente, vem do amor de Deus, da expressão, a expressão de Deus, do amor, desculpe, a expressão do amor é a caridade. Preencher a necessidade na hora da necessidade. Claro, às vezes, a presença, eu sei que Dade tinha os sanskaras de visitar. Eu sei de muitas vezes
Mesmo quando ela estava em Peace Village, to each other. nossos quartos eram próximos. When she had to go for a walk, she will suddenly appear. Oh, I want to Quando, sit with you. We want quando to ela, sit às vezes ela ia passear, ela vinha, passava um pouquinho e falava, ai, quero me sentar um pouco com você. E aquilo torna a pessoa tão feliz que Dade veio, Dade passou um tempinho, visit whenever anyone visitar, visits. You just feel sempre like ela sentia that soul is que aquela not in a alma very good não space. está se sentindo muito bem, Or ela isolated. está se sentindo isolada um pouquinho deixada de lado. So she will make Então, physical presence with a ela charitable act. tornava sua presença, Because that soul needs ela ficava ali presente, porque a alma precisava da presença de uma alma elevada. Então, when you have this quando você feeling tem esse sentimento of being charitable or de kind ser to someone, caridoso ou you will get the thought compassivo, in the right bom, você receberá o pensamento na hora certa de quem precisa do quê. and then that person will say, but Daddy, how did you know I need Então this? aquela pessoa I vai give dizer, you everything. Dade, como você sabia que eu precisava disso? Ela dizia, But eu sempre sei de tudo. Ninguém people precisa receive pedir, as pessoas recebem o que precisam, so internally. receberão o que precisam. Internamente, eu me lembro, There was one time that whenever Baba's children houve uma época que, for Baba's Bandara, they will quando take os hand filhos instrument. de Baba tinham que dar alguma coisa para a bandara de Baba, eles davam na mão do instrumento. Aí chegou uma hora em que a família começou a crescer, não eram todos que poderiam chegar aos instrumentos, então eles criaram a, a caixa de contribuição. Então, o que a gente ia escrever naquela caixa? Porque a gente não recebe doações. Será que Deus precisa de doação de vocês? Mas precisamos escrever alguma coisa, certo? Então, pusemos contribuição de forma que todos poderiam entender. Vamos contribuir. Mas, internamente, de uma forma profunda, quando eu olho para a tarefa de Deus, ela é ilimitada, é uma caridade ilimitada. O que eu posso fazer pelo corpo, pela riqueza, o que eu posso fazer de qualquer modo. Então, ações caridosas, cada ação traz uma recompensa multiplicada em várias vezes. Sempre eu vejo que quando o instrumento é muito caridoso, a bandara também está sempre transbordando. Mas se eu penso que eu posso usar isso para mim, para nós, não. Sim, é necessário tornar todos cientes da tarefa, mas internamente, bem profundo, quando há o amor de Deus, eu sei que Baba me deu, então eu tenho de servir, porque tudo deveria ser usado para o serviço. Então, Daddy Yankee, de muitas formas diferentes, era a bondade dela e que o amor de Deus traz essa bondade, gentileza verdadeira e também compaixão que vem do amor. O pensamento dela, a fala dela e as suas ações eram assim. Certa vez, quando ela deixa a aula, ela traz aquele potinho de néctar do Bog nas quintas-feiras e ela
E ela ia de quarto a quarto para aqueles que não estavam muito bem e davam néctar. E vendo Dade trazendo néctar, isso tornava as pessoas tão felizes e, claro, também mais saudáveis. Eu experimentei 2 vezes que eu não fui à aula e eu estava ouvindo a mulher no quarto, ela veio para me dar néctar. Então, há uma coisa que quando as pessoas podem ajudá-lo com remédio, mas uma pessoa caridosa vai pensar em como tornar você profundamente feliz, porque às vezes parece que é só a necessidade física, mas às vezes é mais a necessidade interna, como amor, companhia, presença, segurança, proteção, muitas necessidades internas, pertencimento. Esses eram os atos naturais de idade para satisfazer essas necessidades internas das almas. Então eu vejo que é aí que o amor de Deus se expressa com ações pequenas e grandes caridosas. Quando penso em Dade, centenas de situações aparecem diante de mim e eu vejo que ela não pensava nela mesma. Ela queria fazer algo para outros o tempo todo. Isso é caridade. Claro, ela era uma alma caridosa. E isso me inspirou muito. E, claro, nossos corações também, com o amor de Deus, torna-se cheio de pensamentos caridosos. Om Shanti. Manan Chintan. Agora é hora de Manan Chintan, a arte de revolvimento. Vamos convidar Sister Shurina. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. É tão maravilhoso estar aqui com todos vocês. Eu penso que todos os dias, de todos os dias, a sessão de hoje é minha predileta, porque eu sempre gosto de pensar em bondade. Didi disse que Dadi Janki era oceano de bondade. Eu sinto que é a virtude mais importante de se ter. No mundo de hoje, você pode ser qualquer coisa, mas se você for bondoso, é maravilhoso, porque Dadi realmente personificava isso. Você conseguia ver. Ela compartilhava todos os elementos de bondade que vinham dessa personalidade compassiva dela. Eu estava revolvendo do que Dadi dizia da conexão elevada de amor. Um dos pensamentos é que se nós não temos amor próprio, é muito difícil atrair amor de Baba. E se nós não atraímos amor de Baba e a gente não tem amor próprio, é difícil dar amor aos outros. E por outro lado, também estava pensando que se não temos paz, isso é algo que Dadi disse certa vez numa aula, nós precisamos de paz. E da paz temos amor, e do amor temos poder. Então, novamente, eu tenho 10 coisas sobre poder. O amor que Dadi atraía dela, o amor próprio que ela tinha, o amor que ela atraía de Deus, o poder que ela tinha de dar aquele amor aos outros, tinha 10 coisas que se manifestavam a partir desse amor e desse poder, que são, primeiro, preenchimento interno. Tão evidente quão preenchida ela era. Segundo, existem vários aspectos desse. Segundo, as palavras de Dadi eram muito bondosas.
ela nunca tinha nenhuma palavra dura para ninguém, sempre bondosas. Terceiro, as ações. Didi passou por essa descrição de caridade, mas essas ações são sempre de ser um doador, que quer continuamente servir. E esse servir continuamente, não há nenhuma necessidade de reconhecimento. Não é que você quer alguma coisa. Eu gosto dessa distinção que foi feita de doação, contribuição e caridade, doação. Você faz essa doação por misericórdia, mas às vezes você quer seu nome, contribuição, essa é a minha parte para uma tarefa, mas a caridade é no nível mais elevado. O quinto, eu estava pensando que o revolvimento de idade também era um ato de caridade e bondade, porque ela imprimia os livros. E mesmo agora, a gente recebe o benefício dos revolvimentos dela. Então, um ato de caridade. Sexto, ela cuidava de nossas necessidades básicas, e o exemplo que nos foi dado por Didi foram essas jaquetas que eram feitas para doar para todos, e essa necessidade básica. E eu gosto muito desse ponto, mas isso realmente vem do amor e do Bhavna. Não é apenas o amor e Bhavna que ela tinha, mas por causa disso, isso inspirava as almas a doar também. E a sétima, não, desculpa, e a história desses livros inspirava, esse Bhavana que ela tinha, inspirava os outros também a contribuírem. O sétimo são atos simples de bondade, como ela visitar as pessoas, sempre que as pessoas precisavam, ela estava ali, ela sentia esse puxão, o pulso, e ela podia sentir isso e estar presente quando as pessoas precisavam. Oitavo. E as necessidades, a questão de pertencimento, compaixão, bondade, essas necessidades internas eram preenchidas. Quando o amor é manifestado como poder na forma, então ele se manifesta na forma de amor, compaixão. Algo muito interessante. Eu revolvi ver hoje de manhã aqui. Se você tem amor próprio, você atrai amor de Baba, e então você consegue dar amor aos outros. Mas o equilíbrio de idade era tão incrível que ela tinha amor próprio, porque ela tinha tanto, atraía tanto amor de Deus e doava aos outros. Mas a coisa mais incrível sobre ela é que ela nunca realmente pensou nela mesma. Ela só pensava nos outros. Ela era tão segura no seu amor próprio que ela só pensava nos outros. É isso. Obrigada. Om Shanti. Vamos ver nossa arte de revolvimento para amanhã. Uma alma caridosa sabe o que é necessário e doa aquilo na hora de necessidade. Uma alma caridosa sabe o que é necessário e doa aquilo na hora de necessidade.
That is Tadi, and I think that is Chandrababu Naidu. He was the chief minister of Andhra Pradesh at one point. Tadi meeting a VIP. Esse é o ministro Look at her hair. ministro-chefe de Andhra Pradesh. Eu acho que é como um governador aqui. At the same time is so Veja a amazing. autoridade e o amor ao mesmo tempo. Esse é o primeiro-ministro Modi. So Prime Minister Modi. É o primeiro-ministro. He was governor of Ele era o governador do Gujarat he used to come very often e to Madhuban. vinha com frequência a Madhuban So he dressed e very Dade respectfully. de forma muito respeitosa, muito próxima. Veja como a consciência de alma dela e o amor, olhando para todos como se fosse uma criança, como se fosse um irmão mais novo, tal VIP. E ele ficava muito tocado. Então, só quero dizer que é o primeiro-ministro Modi. I didn't recognize him. He looked so Eu não o reconheci porque parecia tão jovem. That is different. But yeah, he used to come and he Ele one time vinha, with a whole cabinet and uma vez ele veio com todo o seu staff e fez o gabinete, fez o yeah, curso. it's, Todos fizeram o curso. lovely to, Tão adorável look at the facets of olhar para as facetas do diamante Dade, ou Dade diamante. as soon as you start thinking, Assim que a gente começa a pensar, aquilo começa a charitable, a I like very much despejar da mesa. Eu gosto muito. when I was young, Quando eu era jovem, teve essa partição do país, dividindo o so Paquistão e Índia, people, e as pessoas, a divisão. we all came. Então toda a minha família veio. Remember that one moment before partition, few months before partition. Antes So de they haver a divisão, and we could nós viemos. Então nós recebemos join and some a casa, etc. Mas depois de determinada data, as pessoas não podiam mais fazer essa mudança. E algumas pessoas não puderam, então, passar para o outro lado. E tinha muitas pessoas sentadas na estrada, não, algumas crianças. outside so that people can E a gente deixava galões de água para as pessoas poderem beber. Isso dava um sentimento de uma vida humana. Se você tem e os outros não têm, pelo menos aqueles que estão na sua volta, porque a gente não consegue fazer a doação para o mundo inteiro. Então, a maioria das famílias tinha um trust e eles faziam as doações para esse trust, para a caridade que era necessária. Minha família, eles faziam esse trust para crianças, para a educação deles. Desde a minha infância, so that because many children, when they grew after education, they could never forget that the money, little bit, whatever was given by quando as crianças cresciam e elas conseguiam estudar, elas jamais se esqueciam das famílias que criaram aquele trust para que elas pudessem estudar. E nós também nunca esquecíamos de como as famílias faziam isso. Mesmo que eles não tinham muito, eles pensavam, se a gente fizer caridade, vamos receber bênçãos. E essas bênçãos vão
fazer com que os seus próprios filhos também cresçam bem. Houve uma época, tinha aqueles que precisavam e aqueles que tinham queriam compartilhar. E havia tanta bênçãos em retorno, e muito mais vinha. Caridade é realmente algo, é um ato realmente muito elevado, que a gente não está esperando nada, mas você está compartilhando o que tem com outros. Então, pensar em idade traz tantas qualidades e experiências bonitas. Obrigada, Om Shanti. Teacher, Bem-vindos à jornada Avyakti, dia de Bapdada, o poder transformador da visão de Baba, da Didjanki aos olhos de Bapdada. O amor de Dade por Baba, तुम सारे विश्व की दादी माँ हो. você tem um interesse profundo e também faz o serviço de ver a Yagya bem-sucedida. O Bapdada está satisfeito com este serviço. O tanto quanto possível. O quanto de pessoas você conseguir tornar iguais a si, amorosos ao Pai desapegados, você está fazendo isso e está prosseguindo, considerando que é sua responsabilidade para o futuro. O Bapdada está orgulhoso disto. Eu estou muito orgulhosa de você, Baba. Dadi Gulzar está vindo para Londres. Nós estaremos celebrando 40 anos de serviço no exterior. Todos têm grande ânimo e entusiasmo. Seu dever, celebre, seu dever é demonstrar, tornar possível e impossível. Demonstre isso, colocando na prática o que Baba quer. Acha.